Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Deus, bom dia, meu Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo da verdade, eu te dou graças por mais um dia. Muito obrigado porque a tua presença nas nossas vidas é real. O jejum para o dia de hoje, o jejum já começou mais cedo, sim, desde as 10 e pouquinha, que é quando eu saí de casa, nessa sexta-feira, 7 de julho. No entanto, agora sim enviando áudio de oração para as pessoas envolvidas, para as pessoas que Deus tem colocado no coração de estar enviando. Então, você que recebe, independente da data, ouça essa palavra que você vai ouvir, porque a palavra ela não perde efeito. Lógico, quem recebe essa revelação da palavra mais rápido pode se antecipar e usar o que recebeu dos céus por intermédio da palavra ao seu favor. E as palavras, elas têm efeito e o efeito, ela é espiritual. Os efeitos da palavra são justamente para edificação, consolo e exortação da igreja. Então, a palavra, se ela for bem utilizada, e quem bem utiliza comerá do seu fruto, não é isso? Então, se mal utiliza, então malmente também vai poder ter fruto por intermédio da palavra. Senhor da glória, toma cada um aqui em tuas mãos, toma o Espírito para injetar informações no nosso espírito, porque as informações ela vêm no Espírito. Senhor, então coloca essas informações dentro para que possamos usar a favor do reino e a favor das nossas vidas. É um jejum onde é para trazer a sensibilidade espiritual ser aumentada. A intenção desse jejum em prol da vida espiritual é para que o Senhor fale conosco mais e mais na palavra, o Senhor fale conosco por intermédio dos números na rua, números que nós possamos ver e o Senhor nos leve a provérbios ou outras passagens específicas na Bíblia, que o Senhor nos leve e nos eleve em nível espiritual diferente. Louvado seja Deus. Abre a visão, abre a audição, abre os sinais espirituais, os nossos sentidos espirituais. Não deixa, Senhor, que venhamos a dormir por falta de uso disso que o Senhor nos dá, que é justamente a tua palavra. Nos coloca, Senhor, nos deixa mais sensíveis à tua palavra, porque bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem injetado no nosso espírito, que é a vontade de buscar mais e mais do Senhor. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor da glória, toma as nossas vidas mais e mais. Senhor da glória, não deixa, Senhor, que venhamos ficar envergonhados, ser envergonhados diante as adversidades, diante as afrontas do diabo. Então, meu querido Deus e amado Pai, nos coloca sensíveis à tua voz, à tua audição, à tua visão, nos dá a visão de Deus, nos coloca em patamar que possamos então ficar atento durante o pegar, durante o ouvir, durante o ver e assim por diante. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero trazer também uma palavra para enriquecimento das nossas vidas espiritual, acerca de uma situação,
acerca de uma situação que é acerca dos anjos. Os anjos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, estão à nossa disposição para bem, se bem soubermos usá-los, né? Então, tem uma passagem que fala que os anjos hão de servir aqueles, são ministradores, né? Ministradores são serviçais, ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Eu e você, sabendo disso, devemos então usar o ministério dos anjos, né? A gente sabe que tem apóstolos, pastores, pessoas que já teve suporte de anjos para situação diversa, né? Inclusive um dos apóstolos que recebe esse áudio também foi socorrido por um dos anjos, né? Da milícia do Senhor. Então, milícia celestial. Aqui eu quero passar para vocês são referências incríveis. Daniel 10:12, o anjo chega para Daniel no Velho Testamento e fala assim: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Daniel foi antes de Davi. E o salmista Davi, depois lá no Salmo 91:11, ele fala: e dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Você tem ideia o que é o anjo? Ele ser ordenado por mim e por você? É incrível servir esse Deus. E inclusive tem anjos que são deslocados antes mesmo da gente estar servindo. São anjos que são estimulados por Deus para nos dar livramento. Ao ponto de esses anjos chegarem e falar assim: não, eu vim porque realmente o Senhor mandou. Tem negócio contigo. Tem algo diferente que o Senhor quer com você. Então, tem situações que os anjos, eles contrariam toda a lógica. Eles contrariam toda a lógica natural, porque eles aparecem onde parece que não tem jeito de aparecer. Tanto é que eles contrariam, eles não respeitam a ordem natural. Eles estão fora do tempo natural. Então, eles, por serem sobrenatural, eles então estão em uma condição sobrenatural para dar suporte, até mesmo quando tudo parece estar perdido. Então, quando em Atos 12 é onde acontece a libertação de Pedro. Pedro é liberto em condição já no Novo Testamento, onde tudo parecia que ele seria executado. Tiago foi executado, mas Pedro foi libertado. Então, a oração da igreja fez com que o céu se movimentasse e falasse assim: não, peraí, vamos lá, vamos orar por Pedro. Agora, se a igreja tivesse orado por Tiago, Tiago foi decapitado, né? Foi morto, mas não teve esse ajuntamento da igreja da mesma forma que teve com Pedro. Eu quero chamar alerta para você nesse Atos 12, por aquele 12:1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, observe, agradável aos judeus matar os discípulos de Jesus. Vendo ser agradável agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Observe, Herodes então, né? Ele foi motivado pela alegria dos judeus. Então, a maldade dele sendo realizada porque a B ou C estava rindo. É isso aí, meu rei, você é o melhor. Ou seja, o riso, a alegria fez com que a soberba dele só aumentasse de Herodes, para que chegasse ao ponto dele falar: não, pronto, se a igreja, né? Se a igreja se os judeus estão gostando, eu vou fazer mais, porque fazendo mais, o que é que vai acontecer?
eles vão continuar me amando mais e mais e mais. Aí no 3, vendo isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito de prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ou seja, era para matar Pedro também. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração. Observe, Tiago morreu, então a morte de Tiago motivou a igreja a orar. Tem gente que vai ser motivado a orar só quando vê alguém morrendo, ou quando vê morrendo e fala assim: ô Senhor, vamos orar aqui, não deixa que o meu venha morrer, não deixa que o meu venha desfalecer. Não seja motivado por mortes ou por percas para orar. Tenha uma vida de oração de forma incessante, o tempo todo, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja em pensamento, esteja com a mente ligado com os céus, porque movimentação dos céus vai acontecer quando tiver oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja isso, não saia dessa conexão não, continue ligado. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, sinal que a igreja não estava em oração incessante por causa de Tiago. Ah, meu Deus. No 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, meu Deus. Ou seja, gente, meu Deus, a gente tem comunhão com os céus, o que é luz vai iluminar a escuridão da onde não tem luz. O anjo dos céus chegou e iluminou a prisão. Você não é anjo, mas você é luz. Você é luz do mundo. Você tem característica com o que tem no reino de Deus. Então você tem que mudar com a sua chegada. Você tem que mudar o ambiente com sua chegada. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Até imagino, Pedro dormindo, ele só dá um toque assim no ombro, só um toque, não falou nada. Despertou dizendo depois que despertou com o toque: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Observe, as cadeias só caiu depois que Pedro ouviu as palavras do anjo. Somente após ouvir. Ele poderia cair as correntes, as cadeias enquanto estava dormindo, mas não. Observe, as entrelinhas nos revela muito do que Deus faz. Ele não quer fazer sem que percebamos que Ele está fazendo, porque é a glória de Deus. Então levanta-te. No 7, no finalzinho falando, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Após ele ouvir isso, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Meu Deus. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. Olha só, olha a incredulidade, porque Pedro ainda não tinha tido essa experiência com o anjo. Olha só, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Meu Deus, parecia-lhe antes uma visão. Ou seja, não foi visão não, foi o anjo mesmo. O anjo apareceu. O anjo então veio em forma de anjo mesmo na frente de Pedro, e só Pedro pôde contemplar a presença. Olha, observe, a mesma presença do anjo que veio para libertar Pedro, a mesma presença do anjo também, mesmo com as correntes caindo ao chão, não acordou os soldados. Os sentinelas estavam ao lado de Pedro. Então a presença de Deus, ela muda o ambiente, ela pode trazer sono a alguns para não ver a glória de Deus, e pode despertar outros e libertar outros. Foi o que aconteceu.
Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua, entraram por uma rua, né? E logo adiante o anjo se apartou dele. Então chega um momento que o anjo fala assim: não, Pedro, agora vai, que até aqui eu já fiz o que era para fazer, que era para te soltar, ninguém mais te pega não. Então Pedro, caindo em si, no verso 11, que isso era real, né? Disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Então tem inimigo meu e seu que parece que é de Deus, mas no fundo é inimigo, porque quem é inimigo daquilo que Deus constituiu para mim, para você, é inimigo meu e é inimigo do reino de Deus. Tem pessoas que aparentemente estão sorrindo, mas são inimigas do reino. Não querem se declarar como inimigas, mas são pessoas que aparentemente, entre aspas, são judeus, são da igreja, são religiosos, mas são inimigos. E para que eu e você saiba, devemos sim ter o olhar de misericórdia. Mas na hora que a ira e o julgamento, o juízo da parte de Deus acontecer, temos que se calar e deixar Deus tratar. Deus tratar quem parece que é judeu, Deus tratar quem parece que antes não queria o meu e o teu mal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E observe, me livrou da mão de Herodes, que era o rei, e de toda a expectativa do povo judaico. Povo judaico é o povo eleito. Muitos hoje que se dizem eleitos, mas são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos? Porque estão ferindo quem não é para ferir, estão tocando onde não é para tocar, estão maldizendo quem não é para maldizer. Não lance palavra de maldição, não. Desde que o próprio Deus faz isso, porque o Deus fala assim: quem te abençoar, eu abençoarei. Mas quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deus não quer que você use sua boca nem para amaldiçoar. Quem usou a boca até para amaldiçoar foi o próprio Eliseu, né? Mas o próprio Deus, quando ele amaldiçoou e amaldiçoou as crianças, e veio a onça e comeu e devorou as crianças, né? Mas no Novo Testamento, o próprio Jesus amaldiçoou mais foi a figueira, né? Então, vamos deixar que a maldição deixa por parte de Deus. O juízo, e o que cabe a mim e você é falar: Senhor, a ira e a vingança pertencem ao Senhor. Então, e a gente segue o caminho, olha para trás e sacode os nossos pés de tal lugar. Meu Deus, é muito forte tudo isso que eu estou passando para vocês. Tem mais passagens aqui, eu tenho que passar isso aqui. Eu tenho que passar isso aqui para você ver. Êxodo 14, 19. Em Êxodo 14, 19, um anjo ia à frente e depois ia atrás. 14:19, o anjo vai à frente, limpando os caminhos. Meu Deus, aleluia. Um anjo do Senhor vai à frente dos hebreus naquele momento da libertação. Então, no momento da libertação, no Velho Testamento, um anjo ia à frente. Aí eu entendo que o deserto tem serpentes, tinha meio mundo de coisa para eles não olhar as serpentes, olhar as dificuldades do deserto. O anjo ia limpando. Depois que o anjo fazia o trabalhar à frente, ele ia para a retaguarda. Ou seja, eu acredito que ele pegava e jogava as serpentes de volta ali para justamente atrasar a caminhada e a caminhada dos egípcios. Ou jogava assim uma mão para cima de areia para fazer uma tempestade de areia. Mas, gente, o anjo vai à frente e atrás dos escolhidos. Por isso que às vezes parece que perseguição parece que não tem fim, mas eles não conseguem tocar, porque estamos debaixo de uma potente mão protetora do Senhor. E quando fala mão potente protetora do Senhor, às vezes realmente é o anjo. É o anjo que o Senhor ordenou para mim e para você. Louvado seja Deus. Salmo 91, ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito, é o meu e o teu respeito, tá bom? Então as passagens foi Daniel 10:12, Atos 12, Apocalipse 22, 8, 9, Apocalipse só não fiz a leitura, Êxodo 14, 19 e Salmos 91, 11. Lembrando que Apocalipse 22, 8 e 9, Daniel se prostra para o anjo e o anjo... Deixa eu só confirmar isso aqui. O anjo pega e fala assim: Daniel, eu sou teu servo, Daniel, não se prostra não. Deixa eu só confirmar isso aqui.
Louvado seja Deus. 22:8-9. Aí ele, vou adiantando aqui na leitura, no 9. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra do livro. Adora a Deus. Nesse momento até o anjo fala, dá um puxão de orelha em João. E fala assim: ô João, não se prostra não, João, eu sou teu conservo, eu tô para te servir. Adora a Deus, adore a Deus. Imagine aí até o próprio anjo exortando o João. Adore a Deus. É Ele que nos levanta, é Ele que nos dá condição de continuar adorando em meio à luta. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida e você seja enriquecido e nutrido pela palavra de Deus. Louvado seja Deus.